Marcos, capítulo 10, de 49 até 52. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, ele está passando por Jericó. Este homem cego, né? Não sabemos o que levou ele a ser cego, mas ele estava ali pedindo esmola. E no início do texto diz que Jesus está saindo, né, de Jericó. E ele saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Então, este homem, ele estava ali, não sabemos quanto tempo, porque Marcos também não, e os demais apóstolos, discípulos, não relataram, mas ele estava, e ele ouviu Jesus, ouviu falar que era Jesus que estava passando, perguntou, e ele declarou, falou que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. O que Jesus diz, né, para nós buscarmos, né? Ele disse para os seus discípulos: até agora nada pedis em meu nome, pedis e recebereis. Este homem aqui, ele clamou, ele pediu a Jesus. E Jesus mandou ele trazer. Tragam ele para cá. Ele levantando-se, né? E aqui o texto diz, né? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esta capa aqui era uma roupa, né, que a pessoa colocava por cima, era tipo um lençol, faz um buraco e coloca assim, só para a gente entender melhor, mas era mais ou menos desse estilo, né? Tinha uma costura, muitos usavam, né, como uma roupa, até mais para proteger aquela outra roupa, mas ele estava aqui no sentido disso que ele levantou-se, né? E lançando de si a capa, levantou-se, foi ter com Jesus. Então, ele estava usando a capa ali, como ele estava sentado no chão, estava utilizando uma das partes da capa para, até quem sabe, colocar as esmolas que recebia. E o importante de tudo é que ele disse: não, agora eu tenho a oportunidade de falar com Jesus. E ele foi repreendido. O versículo 48 diz que as pessoas começaram a repreender, porque ele começou a gritar. É igual a mulher cananeia, né, que quando viu Jesus começou a gritar atrás de Jesus: Jesus, tem misericórdia da minha filha. E os discípulos: veja que ela vem gritando atrás de nós. Ela clamou e Jesus disse: venha. E Jesus, né, libertou a filha daquela mulher também. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? O homem era cego, mas Jesus, ele sempre pergunta. Ele sabe de tudo que o homem, mas ele precisa saber. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, ele disse que veio. Em Lucas capítulo 4, ele diz que veio para dar vista aos cegos. Ele curou o cego de nascença. Curou muitas pessoas. Mas o que mais deixou, né, Jesus triste é porque aquele que era cego na carne compreendeu a missão de Jesus. E aqueles, né, que não era cego, aqueles que tinham conhecimento da palavra, aqueles que sabiam de todas as coisas, né, não queria. Aí Jesus, ele manda os discípulos tomar cuidado, né? E Jesus está dizendo como um cego vai conduzir outro cego. Como uma pessoa que diz que não é transformada, que não é modificada pela palavra, quer pregar a palavra. E o texto diz aqui que este homem, né,
e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aí veio assim, nós temos esse relato, Mateus tem esse relato, né? Lucas também, até às vezes se difere de se é um ou dois, mas por que nós sabemos, tem o relato do nome, né? Tudo indica que este homem, ele participou também dos discípulos da igreja, foi pessoa que permaneceu firme. Muitos que participaram, muitas pessoas, não tinha como anotar, mas ele foi um destaque aqui também. Ele perseverou. Então Jesus ele só pode fazer um milagre quando primeiro você clama, quando segundo você levanta do estado que você quer, e terceiro, quando você segue a ele, mas seguir de livre e espontânea vontade. Não seguir sendo religioso, vai dizer, eu fui curado espiritualmente, eu sei que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Fica a dica.